Vou ler um artigo do autor Pavel Ulyanov, que esclarece muito bem como o mundo era organizado antes do século XVIII, sobre o qual não sabemos praticamente nada. Foi totalmente apagado e apenas uma investigação assim pode reconstruir como tudo era de fato. A geografia global pré-guerra nuclear, exemplificada pela arquitetura antiga e estrelas de bastião. Com o tempo, os limites temporais da guerra nuclear passada começaram a se definir. O auge ocorreu entre 1780 e 1816, sendo que em 1816 já havia começado o inverno nuclear. Na Wikipédia podemos ver o ano sem verão, quando na Europa Ocidental e na América do Norte fazia um frio extraordinário. Até hoje, esse ano continua sendo o mais frio de todos. Registros documentados descrevem as consequências do inverno nuclear. Durante 3 anos no hemisfério norte houve geada no verão. Quero mostrar no artigo que o mundo já era global antes do início dessa guerra, usando como exemplo a Escola de Engenharia e Arquitetura, que era unificada para todo o planeta. Neste momento, podemos adotar com absoluta certeza 2 fatos. Fato número 1. Antes da guerra de 1780 a 1816, a maioria das cidades do planeta foi construída em um único estilo antigo. Estou me referindo a imóveis residenciais. Edifícios classificados atualmente como templos e construções de finalidade desconhecida, como as pirâmides de Gizé e as Maias. Elas são diferentes. A Europa Ocidental preservou melhor a arquitetura antiga em comparação com o restante do mundo. A maioria das cidades foi totalmente destruída, enquanto outras tiveram danos parciais. Assim, os edifícios antigos sobreviveram até hoje e são considerados como arquitetura colonial. E isso, claro, não é besteira. Aqueles que reformularam o mundo não tinham tempo para construir edifícios com projetos bonitos durante as frequentes revoltas e combates. Fato número 2. Todas as cidades antigas do planeta eram cercadas por gigantescas construções ciclópicas em forma de estrela, que hoje são chamadas de fortificações bastionais. O volume de construção de uma estrela dessas próximo a uma metrópole frequentemente equivale ao volume de construção da cidade em si. Milhões de metros cúbicos de escavações e de pedra de construção, sendo essa pedra trabalhada de forma filigranada por métodos industriais e mecanizados. As funções de fortificação das estrelas podem ser questionadas devido a diversos marcadores que as tornam sem sentido, mas abordarei esse tópico posteriormente. Usando também imagens, é possível comprovar a veracidade dos 2 fatos mencionados acima, além de descobrir que, ao implementar o princípio de dividir para conquistar, os atuais governantes, vencedores da guerra há 2 séculos, se empenham em eliminar da Terra as cidades antigas, principalmente as estrelas. Isso é feito para romper o campo arquitetónico unificado do planeta, para que a herança moderna não perceba que o mundo já foi globalizado antes. Vamos verificar o fato número 1. Aqui está a construção de um palácio em estilo colonial na China pelas tropas anglo-francesas. Legenda da foto no link tradução. Algo como a captura de um edifício durante as guerras do ópio. Aqui estava o palácio na China de Yanmigian e depois da visita das tropas anglo-francesas ficou assim. A Inglaterra travou mais de 200 guerras em meados e no final do século XIX, embora não participasse diretamente da guerra, seu interesse estava sempre presente indiretamente. E venceu em todos os lugares, tornando-se o império onde o sol nunca se põe. Essas guerras se assemelham a uma operação punitiva para eliminar os restos das forças armadas em territórios devastados pela guerra nuclear e estabelecer administrações de ocupação nessas áreas. Sem uma clara superioridade técnico-militar, seria impossível realizar uma redistribuição tão ampla do mundo. Tóquio, um prédio em estilo colonial. Tóquio, novamente, cidades totalmente europeias. Prédio de vários andares. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui tem 6 andares. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 andares, 7 andares, 7. Quem pode viver até o século XVII em um prédio de 7 andares? Yokohama? De novo, Yokohama. Que Japão é esse? Arito, Japão, também chamado de Arito, Taari. Essas construções estão por toda parte aqui. Buenos Aires, Argentina. As mesmas colunas, tudo igual. Mais uma foto de Buenos Aires. Olha só, quanto será que custam essas pedras de mármore branco? Novamente em Buenos Aires. Quem diria que não é nos Estados Unidos da América? Parece que houve alguma construção. Santiago, Chile, Chile.
Quem diria que há tanta civilização lá? Olha essas colunas. De novo o Chile. Fontes, bombas, esgoto. Impressionante. Chicago, século XIX. Você consegue acreditar que um complexo desses poderia ter sido projetado e esculpido em mármore? Descendentes dos conquistadores que, sofrendo de escorbuto, navegavam em embarcações de madeira por 6 meses até a da América? Isso é mesmo possível? Se tudo isso já funcionava antes desses conquistadores, que tipo de civilização era essa? Chicago, Estados Unidos da América. Lá era a Tartária naquela época, por que não? Todas essas colunas, todas essas esculturas. Recomendo muito este artigo, onde o autor analisa os detalhes das fachadas dos prédios em estilo antigo. Cidades antigas, comparação e análise. O autor também mostra que tudo em todos os lugares foi feito no mesmo estilo. Seattle, Estados Unidos da América. 1, 2, 3, 4, 5 andares do prédio, tudo feito para vidro, então significa que já existiam vidros antes do século XVIII. Sebastopol, de 1853. Também do mesmo jeito, todas as ruas Chalandí cheias de Kefal, também Sebastopol. Outro ângulo. Que cidade era essa, mas como foi construída? Moscou, Rússia. Que prédio é esse? Que construção impressionante. Isso sim, Omsk, Rússia. Mas todos os prédios são parecidos. A única coisa é que a estrada não é asfaltada. Perm, Rússia. Vladivostok, Rússia. Tropas americanas em Vladivostok em 1922 foi quando eles estavam planejando dividir a Rússia em pequenos pedaços. Simferopol, Rússia. Mais uma Simferopol? Saratov. Taganrog. Veja essas colunas imponentes. 1, 2, 3, 4. Kiev, Ucrânia. Mas Kiev? Sim, eram casas de campo que as pessoas construíam para si mesmas. Mais uma vez Kiev. O mesmo estilo colonial, Odessa. Agora isso é grandioso. Teatro Municipal. Teherã. Mas em que Teherã é diferente de Odessa? Hanoi, Vietnã. Que vietnamitas construíram isso? No século XVIII? Saigon. Vietnã claramente não eram vietnamitas que viviam aqui. Padang, Indonésia. Olha só a grandiosidade na Indonésia, que Inglaterra que nada. Na Inglaterra provavelmente nunca houve construções assim. Que colunas impressionantes. A Colômbia é rica. Manila, Filipinas, Karachi, Paquistão, isso sim é grandioso. Mas claramente aqui começa com K. Na cena só europeus, não tem nenhum indiano ou paquistanês aqui. De novo, Paquistão, Xangai, China, 3, 4, 5, 6, 7 andares. Isso sim, isso é uma torre e isso é o Capitólio e mais Xangai, Manágua, Nicarágua. Quem diria que isso não é São Petersburgo? Calcutá, Índia. O príncipe de Gales entrou com o exército no palácio em estilo colonial.
Calcutá, Índia. Nenhum indiano, Calcutá, 1813. Em quais prédios estão os monumentos a Lenin? Tudo como deve ser. Cidade do Cabo, África do Sul. Por favor, mais uma vez, Cidade do Cabo, África, para mim negros, Seul, Coreia. Aqui estão de novo as nossas raízes, também em Melbourne, Austrália, mas olha só o que os cangurus e aborígenes locais fizeram aqui. Brisbane, Austrália. Sim, Oaxaca, México, Cidade do México, México, Toronto, Canadá. E mais uma vez, Toronto, Montreal, Canadá, de novo as mesmas colunas, o mesmo São Petersburgo. Phuket, Tailândia. Essa lista deve incluir também todas as cidades destruídas, às quais o manipulador deu o status de cidades da Grécia e Roma antigas. Isso é uma completa besteira. Elas foram destruídas há 2 ou 3 séculos. Devido ao deserto e à união, a vida nos escombros dessas cidades praticamente não foi retomada. Timgat, Argélia, África. Palmira. Mais de perto do que é feito. As construções coloniais de Palmira foram destruídas, dizem que são da antiguidade. Compare os edifícios. O projeto e a finalidade original deles são idênticos. Líbano, Baalbek. Vamos contar as colunas pela lateral. 5, 6, 7, 8. Catedral Ortodoxa de São Pedro e São Paulo, Sebastopol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exatamente a mesma coisa, só que destruídas. E este é o antigo museu em Kerch, no Monte Mitridate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Startsa, Valgala, Regensburg, Alemanha. 8. Templo de Poseidon, Itália, Antiguidade Antiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Telhado. Exatamente a mesma coisa, idêntico. E isso é apresentado como antiguidade, como se fosse algo antigo. É assim mesmo. Parthenon. Nashville, Estados Unidos da América. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nossa, que beleza! E não é nada antigo. Templo de Apolo em Delfos. Do lado, 6. O telhado está destruído. Oh, esta é uma antiga antiguidade de 1000 anos atrás. Templo de Teseu em Viena, Áustria, antiga antiguidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um igual ao outro, como se fosse panqueca, feitos com papel carbono. Templo de Hefesto em Atenas, também 6 colunas antigas. Hefesto, antiguidade de milénios atrás. Templo de Garni na Arménia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Globalmente. Pode-se continuar infinitamente. O leitor pode comprovar isso por si mesmo. Para isso, basta digitar no Google o nome de qualquer cidade mais ou menos grande, junto com a palavra-chave ou cidade mais século XIX e clicar em Mostrar imagens. Os imóveis residenciais serão muito similares, com arcos, pilastras, torres, colunas e balaustradas iguais. Por exemplo, veja as imagens usando as palavras-chave indicadas. No que devemos prestar atenção? A história oficialmente, ao afirmar que esses prédios foram construídos em meados ou no final do século XIX, nessa época, a câmara fotográfica já era muito usada. Pois é, você não vai encontrar em lugar nenhum uma foto da construção de um edifício mais ou menos sério. Embora eles fossem construídos em massa naquela época, houve um verdadeiro boom de construção, pelo que tudo indica. Na realidade, o mundo inteiro estava em guerra no século XIX. Veja a lista de guerras do século XIX. Aqui estão, de 1800 até 1809. Uma guerra, 2, 3, guerra, terceira coleção, primeira estação, guerra, 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 de 1810 a 1819.
Nas próximas décadas, a Inglaterra não brincou, Inglaterra sueca, colombiana, mexicana, argentina, Revolução coreana, Omã, Guerra Saudita, Guerra venezuelana, guerra de 20 até 29, próxima década até 30, invasão do Egito ao Sudão, guerra civil na Espanha. Ou seja, todo ano alguém estava em guerra com alguém. Guerra constante, guerra dos 30 aos 40, Revolução Israelense, Revolução Belga, Levante Francês, Levante Polonês. Todo mundo está em guerra de 1940 até 1950, Guerra Civil na Colômbia, Primeira Guerra do Ópio, Guerra Civil Espanhola, muitos anos de guerra, incluindo a Expedição Francesa. Todos estão sempre em conflito. De 1950 até 1960, até 1960, até 1970, de 1970 até 1980, de 1980 até 1990. Primeira Guerra Anglo-Boer, Guerra Franco-Tunisiana, Guerra Britânica, os ingleses lutam em todo lugar, o mundo inteiro luta contra eles, os ingleses vencem, Guerra Anglo-Zanzibar, Zanzibar até lutou contra a Inglaterra, Anglo-Francesa. Então, caramba, guerra civil em Venezuela, ou seja, todo mundo luta contra todo mundo em todo lugar, isso é demais. E, ao mesmo tempo, o mundo inteiro supostamente estava sendo construído em massa com edifícios antigos, muitos dos quais nem hoje podem ser construídos. Teatros e óperas não são construídos em tempos de guerra e instabilidade. Quase todas as fotos do século XIX mostram homens barbudos com roupas gastas e botas velhas e sem forma. Eles realizam principalmente trabalhos de terraplenagem, transportando terra em carrinhos de mão e usando guindastes primitivos de troncos e máquinas a vapor. Mas não há fotografias em que se veja claramente um prédio parcialmente construído como a Ópera de Viena. Jogue no Google e veja as fotos e imagens pelas palavras-chave que mencionei e você vai perceber que esses edifícios antigos não foram construídos no século XIX. Fator número 2. As cidades-estrelas. Elas existem em todos os continentes, exceto na Austrália, onde foram completamente destruídas, o que é surpreendente e pouco conhecido. Até hoje, foram descobertas cerca de 1000 delas. Neste grupo do V-Contact, você pode ver imagens de satélite de várias centenas desses objetos, assim como plantas de cidades feitas nos séculos XVII e XVII I. É fundamental olhar as imagens de satélite e os antigos planos das cidades para entender a escala das construções de pedra no passado e perceber a uniformidade dos padrões na engenharia e arquitetura daquela época. Eu não posso colocar 500 fotos aqui. Neste link você pode baixar um arquivo com as marcações das estrelas para... Então, o objeto em forma de estrela mais famoso da Rússia é a Fortaleza de Pedro e Paulo. É também o único muito bem preservado. Centenas, talvez milhares, foram destruídos nos últimos 200 anos. Frequentemente, a encosta externa dessa estrela é revestida com alvenaria de pedra de alta qualidade, com blocos pesando até 1 tonelada ou mais. Às vezes, a encosta é de terra. Os portões de entrada dos fortes em forma de estrela geralmente são feitos de pedra com acabamento de alta qualidade. A maioria dos arcos do triunfo no mundo são portões de entrada em antigas muralhas de estrelas. Dentro e fora encontram-se infraestruturas de pedra semelhantes às da Fortaleza de Pedro e Paulo. Na Europa, pequenas cidades-estrelas foram preservadas perfeitamente, mas é assim que parecem. Fortaleza de Palmanova. E no território da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é assim que é a Fortaleza de Brest. O diâmetro desta estrela é de 2 km. Internamente era preenchida com casinhas iguais às das imagens acima. Agora tudo foi reduzido a pó, uma tendência comum na maioria das cidades do mundo. As estrelas e a infraestrutura residencial foram mais preservadas na Europa Ocidental e, em menor escala, na Oriental. Ao observar as cidades modernas pelo Google e Terra, nota-se a tendência patológica do manipulador em destruir os sistemas estelares. Na Europa, desmontaram cuidadosamente, preservando a infraestrutura ao redor. Como exemplo, vou mostrar 3 cidades europeias, Turim, Estrasburgo e Antuérpia, mas essa regra vale para qualquer cidade. O plano de Turim, em 1799. Turim, em 1682. Turim, agora. Não haverá vestígios dessa enorme muralha em forma de estrela e do canal. Um enorme trabalho de desmontagem foi feito para ocultar o tipo dessas construções. Plano de Estrasburgo. Estrasburgo, em 1644.
Estrasburgo hoje, a basílica com a torre está lá, os canais estão lá, mas as muralhas com bastiões não existem mais. Estrasburgo, visto por satélite, a muralha com bastiões foi cuidadosamente desmontada. Antuérpia, planta do ano de 1642, está inclinada em 90 graus. O comprimento do segmento horizontal deste muro em forma de estrela do lado esquerdo ao direito é de 5,7 km. O objeto é enorme. O segundo plano de Antuérpia. Veja, na parte inferior e à direita há 7 fortes marcados com losangos. Agora, em uma foto de satélite, veremos que do muro restou apenas o canal. Dos fortes também restaram apenas os montes de terra, 8 ao todo. Eu os marquei em vermelho. Cada forte tem 600 metros de largura. E assim estão as coisas no território da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Cazaquistão e assim por diante. Bem pior. Tudo foi arrasado. Quase não restaram construções autênticas da antiguidade. Essas Stalinkas e Khrushchevkas são barracões de construção rápida, erguidos às pressas com projetos padronizados para abrigar a população sobrevivente e manter demograficamente o número da força de trabalho. Moscou, século XVII. Acho que dentro do anel, naquela época, a arquitetura era muito mais grandiosa do que em Turim e Paris. Kiev. Restou um fragmento de uma casinha, já uma construção nova e pobre, e dentro há casinhas anexadas tão engraçadas. Oremburgo. Sobrepus o plano de Oremburgo à imagem de satélite. Oshakov lembra dos tempos de Oshakov e da conquista da Crimeia de Griboyedov? Oshakov sobrepôs o plano à imagem de Ismail. Ismail com o Sputnik. Aqui estão os restos. Kherson, Sputnik. O manipulador gosta de construir estádios no lugar das cidadelas estelares em Odessa. Da mesma forma, plano Slutsk, Bielorrússia. Slutsk, foto de satélite. Sobrepus o plano à imagem. Ucrânia, na antiga cidade de Dachi, estão situados a costa do Mar de Azov e a fortaleza de Petrovsk, perto de Berdiansk. Plano da fortaleza de Petrovsk. Rússia, perto de Rostov, está tudo completamente limpo aqui. Perto de Rostov havia uma cidade com uma estrela de 6 baluartes, semelhante a uma encontrada na Croácia. A cidade se chama Karlovok. Karlovok, nos dias de hoje. Compararam. Agora vamos avaliar o cinismo da mídia ocidental, que acusa os eslavos e outros povos de não saberem construir nada e de viverem de forma atrasada. Isso foi feito por eles, mas falaremos disso depois. No norte do Cazaquistão, uma estrela fala por si só, com a infraestrutura ao redor destruída por 3 explosões nucleares. Mais tarde, no local das cinzas, surgiu a vila de Stanovoy e a segunda estrela na região de Omsk. Perto dali há uma cratera com mais de 1 km de diâmetro. A estrela foi circulada em vermelho. Para buscar mapas antigos de cidades, digite no Google em diferentes idiomas. Cidade, mapa antigo, cidade, mapa velho, cidade, mapa antigo. Tente em latim, francês, espanhol, alemão e clique em mostrar imagens. Se o mapa for do final do século XVIII, a cidade estará cercada por muralhas em forma de estrela.